1971, a charismatic churchman, moved his temple to San Francisco, California. Years later, the same man led his group to a mass suicide. But why? What happened? Stay here and I'm gonna tell you all about this real crime story. Hello, how are you? Olá, como você está? Eu sou Wanda Aquino e este é o canal English Class with My Family. Neste mês de outubro, nós estamos mostrando histórias de crimes reais que aconteceram aqui nos Estados Unidos. A maioria deles teve pelo menos uma passagem na Califórnia, que é o estado onde eu moro faz 18 anos. Esta semana nós estamos mostrando histórias todos os dias. Você chegou aqui agora, não é inscrito? Inscreva-se, aproveite e já assista os vídeos anteriores. Amanhã é o dia do Halloween aqui, então eu vou mostrar para vocês algumas decorações típicas, como comemoramos, onde as crianças gostam de fazer o trick or treat. Vou mostrar um pouquinho para vocês sobre este dia. E hoje nós vamos contar, na verdade, a última história de crime real. Essa história é terrível, realmente. Eu lembro quando eu era criança, porque aconteceu nos anos 70. Eu lembro dessa história ter acontecido. Não lembrava tantos detalhes, como eu fiquei sabendo mais tarde. Mas foi uma história que chocou não só os Estados Unidos, chocou o mundo inteiro, conhecido como o maior suicídio em grupo. Bom, eu vou contar a história para vocês e depois eu vou dar a minha opinião sobre isso. Nós vamos falar hoje de Jim Jones. Jim Jones nasceu em Indiana, Estados Unidos, dia 13 de maio de 1931. Ele se tornou uma pessoa churchman, uma pessoa da igreja, uma pessoa que pregava, era um pastor. E ele também era um socialista. Ele era uma pessoa que tinha os seus ideais e ele passava isso muito forte para aqueles seus seguidores. Porque o país estava vivendo, era bem no começo dos anos 70, aquela época de muitas guerras do Vietnã. Então as pessoas estavam mesmo fragilizadas, precisando acreditar em alguém, estando contra o governo, e realmente ele foi uma boa saída para a grande população. Ele estabeleceu a sua igreja headquarter, que é a principal, em São Francisco. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês de onde hoje em dia não é mais, né, uma igreja que na época chamava People Temple, que era a igreja de Jim Jones. E ele era uma pessoa muito querida, ele tinha milhares de seguidores. Muitas pessoas vinham da cidade de Oakland para ouvir suas pregações. E ele não tinha só essa igreja de São Francisco. São Francisco era, como eu falei, a principal. Ele tinha igreja em várias outras cidades e até mesmo outros estados. No ano de 1977, ele se mudou com a sua família. Ele tinha uma esposa, filhos, seus seguidores, em torno de 1.000 pessoas para a América do Sul. Se eu não me engano, ele teve até uma passagem no Brasil, mas ele se estabilizou nas terras em Guiana, América do Sul, mais próximo da cidade Georgetown. A sua área, sua cidade, ficou conhecida como Jonestown. Como que ele conseguiu todo esse dinheiro? Ele conseguiu tantas terras, ele conseguia tantas coisas. Bom, as pessoas que eram seguidores deles vendiam, entregavam para ele tudo que eles tinham, carro, casa, o que eles tivessem de bens, eles entregavam na mão. É incrível como uma pessoa consegue ter tantos seguidores e consegue manipular milhares de pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles chegaram ali, como eu disse, em 1977.
E tudo aconteceu, a tragédia, em 1978. Depois de um congressman, que inclusive ele era aqui da área onde eu moro, aqui perto do county onde eu vivo, San Mateo. Esse congressman, ele com uma equipe de jornalistas e outros assistentes, repórteres, eles foram procurar esta Jonestown e tentar falar com Jim Jones para fazer uma entrevista e saber o que estava acontecendo, como que aquelas pessoas estavam vivendo. Existiam muitas crianças ali. O final dessa visita foi uma tragédia. Nessa cidade, Jonestown, onde eles moravam, as pessoas ficavam armadas, ficavam vários capangas, né, do Jim. Era uma cidade livre, mas você não podia sair. Então era uma liberdade forçada, né? Ele era o que mandava. E ele tinha várias mulheres. Eu vou deixar para vocês aqui, tem documentários sobre essas histórias e tem algumas que contam tudo sobre como eram essas mulheres, como elas viviam. Tinha a esposa dele mesmo, né? Que inclusive ele teve um filho com ela, que na época era o mais velho. Ele sobreviveu a toda essa tragédia que eu vou contar. E ele até aparece em um documentário contando sobre o pai dele. Bem interessante. O que aconteceu foi que depois que essa equipe de repórteres e o congressman estavam indo embora, essas pessoas, esses capangas dele armados, voltaram lá onde estavam os aviões, 2 aviões pequenos, e atiraram, matando a maioria das pessoas que estavam ali. E o Jim Jones falou para todos os seus discípulos, seus seguidores, que aconteceu uma tragédia, que eles, na verdade, ele sempre falava que eles não podiam sair dali, que o mundo lá fora, que São Francisco voltar para os Estados Unidos, existia muito racismo contra os negros, e grande parte dos seguidores dele eram negros. Eles iam ser perseguidos, então ele contava toda aquela história, era uma lavagem cerebral, né? Então todo aquele medo, ele falou que agora todos eles tinham que morrer. Por quê? Eles mataram aquelas pessoas que foram ali e logo outras pessoas viriam. E ele convenceu que todos tinham que morrer. Foi tudo muito planejado, porque naquela manhã do dia 18 de novembro de 1978, ele já tinha encomendado um poison, um veneno que chegou ali na fazenda onde eles viviam. E ele colocou aquele veneno com uma água junto com um suco para dar um sabor. E disse que todos deveriam tomar. E aqueles que eram contra, os capangas deles estavam ali com as armas. Então eles eram obrigados a tomar. Se não queria, os outros agarravam com força e davam a injeção ou a seringa, né, com o veneno. Eles deram para todos, inclusive para as crianças. E existiam ali cerca de 300 crianças. Ficou conhecido como um massive suicide. Mas, sinceramente, eu acho que isso daqui foi um murder, né? Porque, na verdade, ele induziu as pessoas a fazer aquilo. Ele não tomou o veneno de Jim Jones. Alguém atirou nele. Acredita-se que a esposa dele atirou nele depois e ela tomou o veneno. Bom, espero que você tenha gostado dessa história, de assistir esse vídeo. E a gente vai acabando por aqui a nossa série de crimes reais do mês de outubro. Mas continue no canal. Próximo vídeo, começando novembro, eu vou falar para vocês das novidades e sobre o que a gente vai falar aqui dos Estados Unidos. See you soon! Esse prédio na Gary Street, São Francisco, nos anos 70, era a sede principal do People Temple. Hoje é um prédio dos Correios. Vou mostrar para vocês. Essa é a Gary Street, em São Francisco. E eu vou pôr uma foto para vocês verem na época dos anos 70, quando aqui era o templo do Jim Jones. E no ano de 1977, eles fecharam e foram para Guiana.